noite. Vamos iniciar mais uma live sobre a estreia do quadro, brevíssimos apontamentos de processo civil, do processo civil. Pela manhã, falamos de um dos temas do Superior Tribunal de Justiça, que foi publicado no informativo 723 do STJ. Eu vou colocar aqui, e o tema é a impenhorabilidade do bem de família, o RESP, a respeito do RESP, 1.792.265 de São Paulo. Deixa eu fixar daqui. Então, as pessoas que forem participar da live, que entrarem na live, vocês podem ver está fixado o tema, e lá em cima, brevíssimos apontamentos do processo civil. Esse projeto, início, do projeto, primeiro episódio, eu falei da impenhorabilidade do bem de família e compartilhei um pouco, brevíssimos comentários, como o nome já diz, de processo civil. Pois não, doutora Camila, boa noite. Prazer tê-la aqui para mais uma live. Iniciando, as pessoas ao longo do tempo, ao longo da live, irão entrar, e o tema está fixado, a impenhorabilidade do bem de família, o RESP 1.792.265 de São Paulo. Boa noite a todos. A primeira parte da live é como se for uma repetição da live do período da manhã. Nós estamos, aos poucos, fixando um horário melhor para a live, já que as pessoas voltaram, estão aos poucos retornando aos seus trabalhos, às faculdades. Então, as lives estão reduzidas, mas resolvi continuar a compartilhar o conteúdo aqui no perfil. Hoje falaremos sobre a impenhorabilidade do bem de família, e esse é um tema muito importante do processo civil, e é a estreia do quadro, O projeto aqui, o objetivo é de fomentar o estudo do direito processual civil. Normalmente as pessoas do perfil são estudantes, advogados, estudiosos do direito, mas também tem seguidores aqui que querem ter a oportunidade de ter o contato com o direito e talvez, quem sabe, seguir uma das carreiras do direito. Por isso, esse tema é justamente o que as pessoas almejam, que é ter um bem imóvel. Nesse caso aqui, é a proteção que a lei dá justamente para que as pessoas, esse bem,
seja, no caso, impenhorável, no caso, o bem de família, um bem imóvel de família, para que as pessoas consigam ter uma propriedade, usufruam da propriedade, claro que sempre tendo a função social, desde que esse imóvel preste para a residência da família, lato sensu, conforme a regra lá do artigo 1711 do Código Civil 2002. Vocês sabem que nós temos, pois não, doutora Cristiane Queiroz, né? Uma boa noite. Vocês sabem que ainda está no início da live e vou, aos poucos, as pessoas vão entrando e eu vou repetindo e fazendo feedback do conteúdo. Falo aqui da impenhorabilidade do bem de família. De início, vou falar, pois não, doutora Amélia, boa noite, prazer tê-la aqui. Ainda está no início da live, eu resolvi repetir o mesmo conteúdo pela manhã, porque quem consegue participar pela manhã não consegue participar à noite e vice-versa. Então, resolvi compartilhar esse conteúdo que eu reputo importante aqui, sobre um dos temas do informativo 723, publicado do STJ, publicado recentemente, no dia 14/12 do ano passado, dezembro, né? Recentemente. Esse conteúdo, o prazer aqui em tê-los todos aqui, doutora Amélia também, é meu. Aqui o compartilhamento dos conteúdos, um aprende com o outro, é recíproco, né? Então, seguindo esse de início, vou falar que nós podemos ter dois bens de família. Isso. O bem de isso também é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nós temos o bem de família legal e o bem de família convencionado, que é a manifestação de vontade de indicar aquele bem para a proteção da família. Aqui vocês podem observar que as fontes do direito, elas sempre dialogam, ou seja, direito das famílias, processo civil, direito imobiliário, direito civil, também direito do consumidor, direito das coisas. Então eu tenho aqui o Instituto da Impenhorabilidade do Bem de Família, que eu tenho a regra da Lei 8.009, né, de 1990, e isso na lei especial, e eu tenho lá na regra do artigo 1711 do Código Civil de 2002. Nesse caso aqui, esse RESP que está fixado aí no tema da live, é o RESP 1.792 de 265, ao qual me referi do julgamento no dia 14/12, que por unanimidade o recurso foi improvido, né? Improvido o recurso de São Paulo, Tribunal de São Paulo. Nesse caso concreto, o devedor, ele só tem, o bem de família, só tem a maioria do brasileiro, porque o direito é vivo. Nós estamos num país em desenvolvimento, em que as pessoas não deveriam ter o acesso à moradia, que é diferente do que eu estou falando, a propriedade é diferente da moradia. Eu estou dizendo que não tem a moradia, que é a dignidade da pessoa humana, a propriedade, não vou dizer um plus, mas poucos têm a propriedade. E quando tem um imóvel, né? E para esse imóvel ser propriedade daquela pessoa, é necessário ter o direito de sequela, que é quando prenota a verba, registra na matrícula lá no registro imobiliário, correto? Então, esse é o proprietário.
Nesse caso específico desse julgado, desse julgamento recente, que eu reputo um marco para o direito imobiliário e para a questão da interpretação da impenhorabilidade do bem de família, o STJ interpretou de forma que, mesmo se tratando de execução, esse bem de família presta para ser, no caso, daquela família, então ele é impenhorável, é para proteção. O que essa sequela seria um gravame. Seria ou não um gravame, né? Porque o registro imobiliário ele tem o princípio da continuidade daqueles atos, os atos de averbação, de registro, não é isso? Seria um gravame, a prenotação, né? Prenotação. O gravame no sentido de proteção, porque aqui esse bem de família é um bem de família manifestado pela vontade de indicar aquele bem como bem de família. É preciso ter um testamento ou uma escritura pública. Isso está lá na regra do artigo 1711 do Código Civil de 2002. É o bem de família que foi indicado. Eu posso ter dois bens de família, o legal e o indicado. Eu tenho dois imóveis e os dois imóveis são bem de família. O que é legal, né, e o outro que é indicado lá na regra do artigo 4º, do artigo 4º, 5º da lei 8.009 de 1990. Então lá, na regra, eu vou aqui pedir para, olha, aqui ó, do bem de família, isso aqui é o meu Código Civil, antigo, né, mas vigente. Está lá, artigo 1711, podem os cônjuges ou a entidade familiar, né, lato sensu, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte do seu patrimônio para instituir bem de família. Tá? Aí tem os requisitos, mas pode indicar. Se não indicar, eu tenho a regra lá, eu tenho já o bem de família, que mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecido em lei especial. Tá? Então, eu tenho o bem de família, que ele é, para o STJ, deixa eu ver aqui, que o STJ divide o bem de família como voluntário, como convencional, ou voluntário ou legal, né? Que é a regra lá do 1711, que eu li, do Código Civil, e o convencional. Esse recurso especial tratou do convencional, só que o próprio ministro Luiz Felipe Salomão, ele se pronunciou no sentido de que ocorreu uma coincidência, porque o devedor ele tem um imóvel como bem de família, tanto é legal como convencional, ainda que ele não tivesse convencionado. Só que o direito é pragmático. Então, nesse sentido do pragmatismo do direito, é que o que ocorre na prática, o oficial de justiça avaliador na execução, né, nós temos lá na execução, aqui eu estou falando de processo e procedimento, eu tenho lá a penhora, né, o mandado, a determinação do juízo para penhorar e avaliar o bem. Então, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, o oficial de justiça, ele é oficial de justiça avaliador. Ele avalia o bem de acordo com a região, né, da localidade. Então, o mandado é de penhora e avaliação. E o mandado, no caso, seria um ofício, né, mas no caso, o que eu estou falando é o mandado. E na sequência, como a doutora Amélia falou,
essa sequela, nessa pré-anotação, dessa averbação num registro imobiliário, dessa penhora, né? Dessa penhora. Então, o que acontece? Pois não, doutor Auro, uma boa noite. Ainda está mais ou menos no início, tá? Boa noite tê-la aqui, é um prazer. Então, nós temos lá essa sequela. Por isso que eu digo que o direito é pragmático. Eu estou aqui, eu sou professor, mas eu estou aqui da qualidade da minha legitimidade de advogado. Né? Eu vou agora, em agosto, eu faço 25 anos de formado e sou desde o primeiro período que eu faço estágio, né? Então já vai para 30 anos. Né? Então eu entendo do pragmatismo. Antes de ser advogado, eu era professor. Né? Então eu estou falando que a minha legitimidade é de ser advogado. Por isso que eu falo do pragmatismo. Na prática, talvez por isso esse devedor aqui, nesse caso desse RESP, foi instituir o bem de família. E poderia não ter instituído, mas na prática, o que acontece? É como a doutora Amélia falou, existe a sequela. Tá, em Minas também. Eu conheço alguma coisa de Minas, que eu já morei em Minas, né? Família em Minas também. Sim, na maioria dos estados do Brasil é dessa forma. Não é? Então, o oficial de justiça, ele é também avaliador. Então, nesse caso pragmático, aqui é a questão de tese, o causídico, o advogado, por exemplo, na petição inicial ou na execução, né, o exequente pede para que averbe na matrícula que existe uma demanda, a ação, a demanda de execução. Por quê? Porque na hora do examinador que recebe aquele documento para ser prenotado do registro imobiliário, ele vai suscitar dúvida. Olha, existe aqui um processo, né? Um processo, aqui vai o pleonasmo, processo judicial, ele vai suscitar essa dúvida, vai cair uma exigência, né, lá para que a pessoa resolva. Ou então não faz nada. Né? Nesse caso aqui, o devedor, ele, por ser o advogado, claro, ou advogada, instituiu o bem de família. Eu não sei se no caso concreto, mas normalmente é uma escritura pública do bem de família. E lá tem os requisitos na lei de registros públicos, que é a lei especial. E essa escritura pública, né, ela é registrada, averbada na matrícula, lá no registro imobiliário da localidade, daquela competência daquela localidade. Fez isso porque, na prática, seria... Pois não, doutora Mara Patrícia, boa noite. Então, nesse caso, é uma tese muito interessante do causídico de fazer a escritura. Só que, nesse caso, já tinha uma execução. Aí, no caso, o recorrente alegou, né, para que o Superior Tribunal de Justiça reformasse, julgasse, desse provimento a esse recurso especial, dizendo que já estava em execução. Só que o relator no voto, o ministro Luiz Felipe Salomão, no caso não tem fraude de execução. Ali, nesse caso, essa regra, a norma interpretada, porque a norma, eu tenho a lei e tenho o princípio. Norma é a interpretação da regra, não é isso? Ou do princípio. Então, essa norma é interpretada para que proteger o bem da família, lato sensu, da família. Não é isso? Da família. Aí vocês vão me dizer, e o exequente, como fica para satisfazer?
a execução, existem princípios, não é isso? Princípio, no caso, eu posso aplicar o princípio da menor onerosidade. A dívida, ela persistirá, só que não naquele bem de família. Por isso que nós temos o bem de família. Porque quando se fala em execução, vocês veem mais na doutrina, em relação ao exequente, não é isso? Não é isso? Só que tem do executado também. O executado tem, o devedor, ele tem a sua defesa, não é isso? Os princípios constitucionais, eles são lá uma parede, uma muralha, vamos dizer assim, para a defesa, nossa defesa. Não é o ataque, é a defesa. Por isso que eu tenho os princípios. Princípios da não culpabilidade, princípio da inocência. Não é isso? Por quê? Presume-se que todos são inocentes. É preciso que o Estado, lato sensu, prove que o indivíduo é culpado. É isso? Então, e também no processo civil. Num processo civil, diz o texto, se a família for de uma só pessoa, será considerado também bem de única família. Será considerado. E existe um entendimento que, mesmo ao divórcio e o filho reside no imóvel, né? Não houve o divórcio, não houve a partilha. O caso, houve o divórcio e os bens ficaram em condomínio, só que existia lá um filho residindo com a sua família. Mesmo no divórcio, aquele bem continuou sendo da família. Continua sendo da família. Não importa o solteiro, não importa uma pessoa só, é o bem de família. Inclusive a própria regra, mais ou menos, diz: pode os cônjuges ou a entidade familiar, que é uma entidade familiar, né? Entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte do seu patrimônio para instituir bem de família. Aí tem as regras, é claro, da própria lei, a instituição do bem de família. Então, o importante é que vocês entendam que, pois não, Virina, uma boa noite. É porque às vezes eu tento aqui acenar, mas não consigo, tá? Mas uma boa noite, um abraço, prazer tê-lo aqui. Então, nesse caso, a compreensão é que existe, pode ocorrer, de que a família, né, a entidade familiar, tenha dois imóveis como bem de família. Me parece, há um julgado que está sobrestado para saber se o bem de família, pode ser alegado no caso de um imóvel garantido numa locação não residencial, comercial. Parece que tem ainda um julgado em relação a isso. Muitas pessoas, por ocasião da viuvez, ou um filho ficar só na posse do bem único da família. Assim, o chamado, no início, o usufruto da viúva, né? O usufruto viuvez. O usufruir do imóvel, até da questão da dignidade da pessoa humana. Isso mesmo. Que fica naquele patrimônio, e aquele patrimônio ali, aquele bem, é o bem de família. Aí eu tenho a dívida e o credor. Eu tenho lá, o credor vai se utilizar da menor onerosidade. Direito, doutora Rebeca, uma boa noite. Então, repito, o importante é sabermos que existe o bem de família voluntário e o bem de família que é convencionado, né? Para o STJ. Eu prefiro falar legal, voluntário como legal, e o convencional, que o convencional para o STJ, ele decorre da manifestação de vontade do seu instituidor.
e visa a proteção do patrimônio em relação à satisfação forçada das dívidas do devedor proprietário do bem. Vocês sabem que para ser proprietário é preciso ter a sequela, é preciso que o imóvel esteja no registro imobiliário. Vocês sabem que mais da metade ou a metade dos bens imóveis eles estão irregulares, porque eles não estão no registro imobiliário. Para que existe o registro imobiliário? Ele existe para termos a segurança jurídica e a confiança legítima. Muito lá atrás, séculos atrás, era o chamado registro do paróquio, do paróquio. Os imóveis eram sequelados, eram registrados na paróquia. Inclusive, eu aqui estou no Rio de Janeiro, próximo a Santa Teresa, então no Largo da Carioca, aliás, próximo do meu escritório, lá existem os imóveis que ainda pagam aquele foro para a igreja, não é isso? O foro. Que vocês sabem que com a mudança do Código Civil de 16 para o 2002, né, esses foros não podem mais ser criados, aqueles foros de marinha, mas aqueles que estão permanecem. Né? Então, no início, lá, séculos atrás, não existia registro imobiliário, então eles eram registrados na paróquia. E vocês sabem que as terras eram vendidas, né, aliás, uma fazenda, um sítio, é a chamada ad mensuram, e um imóvel, um apartamento, é ad corpus. Ninguém mede um imóvel, um apartamento, mas é mensurado uma fazenda. Então, no registro do paróquio, era desse jeito, era registrado na paróquia e o proprietário era até o último coqueiro, ou seja, eu estou numa determinada região, até eu não conseguia avistar o coqueiro, o último coqueiro, entendeu? Ele era o proprietário das terras. Né? E isso era registrado naqueles livros, né, lá na paróquia. Depois surgiu o registro imobiliário. Então hoje é dono aquele que registra. É por isso que o primeiro a prenotar é aquele que é o dono. Agora eu tenho um prazo para cumprir as exigências dessa prenotação. Esse é o nosso direito imobiliário. Entendeu? A maioria fica sem registrar isso, a maioria fica sem registrar a escritura. Por quê, doutora Amélia? Porque não cumpre os requisitos da lei de registros públicos. A lei de registros públicos impõe àquela pessoa que candidata a ser proprietário do bem alguns requisitos que não cumpre. Como tem que ter uma continuidade dos atos, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um compromisso, uma promessa de compra e venda daquele imóvel, não é isso? Todo contrato, eu tenho o preço, a coisa que é o imóvel e a manifestação de vontade. Então eu tenho os elementos clássicos de todo o contrato. Não é isso? Então eu faço uma promessa de compra e venda. Eu estipulo um tempo para eu integralizar aquele preço. Por exemplo, o imóvel de R$100 mil. Eu não sei, me parece que não existe mais, mas vamos supor, R$100 mil. Eu prometo comprar aquele imóvel no caso, em 30 prestações. Eu vou adimplir, né? Ao longo do tempo, as prestações vão sendo diferidas ao longo do tempo, e eu vou integralizando e até que eu consiga adimplir todas aquelas prestações daquele pacto, né, da obrigação contratual. Não é isso? Então, depois que eu adimplir, eu tenho aqueles requisitos.
Mas quando essa escritura de promessa de compra e venda pública, ela tem que ir para o registro imobiliário. Eu tenho o registro de notas, que é onde eu faço escritura pública, e eu tenho o registro imobiliário. Tem cidades, alguns lugares no Brasil, que o cartório de notas é junto com o registro imobiliário. Geralmente as cidades de um menor número de habitantes, o registro de imóvel é no mesmo local do ofício de notas. Quanto ao famoso contrato de gaveta, neste caso de penhora em face de quem vendeu o imóvel, como fica a situação. O contrato, no caso de gaveta, né? No caso na gaveta, normalmente, o contrato de gaveta, eu falei desse conteúdo aqui, esse é do sistema financeiro da habitação, já é uma outra coisa. E as pessoas começaram a doutrina falar do contrato de gaveta. E hoje a doutrina fez uma confusão com o contrato de gaveta que retirou vamos dizer assim, lá do sistema financeiro da habitação e trouxe para no caso, uma promessa de compra e venda onde um banco particular faz sem o sistema financeiro da habitação, entendeu? Ou então um particular faz com outro particular. Só que nesse caso é uma outra coisa. Pode ser chamado de contrato de gaveta, mas na origem, o chamado a cessão de direitos, né? Porque juridicamente é a cessão dos direitos ou a promessa de cessão. Não é isso? Se tiver quitado, cedeu aqueles direitos aquisitivos à propriedade. Ou a promessa de adquirir aqueles direitos. Aí a promessa de compra e venda. Ou é promessa ou é cessão. O contrato realmente de gaveta é do sistema financeiro da habitação. Por que surgiu? Porque, no caso, o mutuário, né? Chamado de mutuário porque era uma hipoteca. Hoje não existe, quase não tem mais hipoteca, é alienação fiduciária, mas era um mútuo hipotecário, um mútuo empréstimo em dinheiro, e a hipoteca que é o bem imóvel, que é a garantia. Então, o que acontece? O chamado primitivo mutuário, que é o cedente, aí vamos falar, o contrato, entre aspas, de gaveta é cedente e cessionário. Então tem o cedente, né, e o cessionário. Aí eu vou lá e coloco, por isso chamado contrato de gaveta, eu coloco na gaveta. Por quê? Porque nesse contrato de gaveta era necessária a anuência lá de quem era o proprietário. Porque, por exemplo, eu tenho a Caixa Econômica Federal, que existe a lei especial, atribuindo aquele contrato particular que a Caixa Econômica faz com força de instrumento público, por isso que é ser registrado no registro imobiliário, com força de público. Agora, o particular, acima de um determinado valor que é pequeno, eu não posso fazer um contrato particular, que é o chamado também pela doutrina, e aliás a doutrina, e quem falava muito isso é o saudoso ministro Salvo de Figueiredo, que ele dizia que era, e a doutrina também, que do STJ, ministro Salvo de Figueiredo, que falava da escritura do papel de pão, que inclusive eu atuei, advoguei em um determinado procedimento, de uma chamada escritura de papel de pão, tá? E nós conseguimos, mas no sentido de que o ministro Salvo de Figueiredo entendia assim, as pessoas compram pelo simples folha de papel de pão, não é isso? E aquele homem médio brasileiro, o homem médio brasileiro não é necessário que ele entenda do direito imobiliário, não é isso? Só que ele, com a boa-fé, eivado de boa-fé do homem médio brasileiro, ele compra, né, o determinado bem imóvel, e por uma chamada escritura de papel de pão. Aí depois surgiu o contrato de gaveta, nesse sentido. E ao longo do tempo,
Em 1997, existe uma lei especial que, posterior a essa, esses contratos chamados de gaveta, a ciência do direito, o ordenamento jurídico, ele entendeu ser válido esse contrato, desde que cumpra aqueles requisitos. Aí tem um marco de 97 para cá, que são esses contratos chamados de gaveta, que é do sistema SFH, o Sistema Financeiro de Habitação, desde que tenha lá aquele chamado FCVS, não sei se já ouviram falar, é o Fundo de Compensação das Variações Salariais. Aí já é uma outra coisa, um outro conteúdo, entendeu? Eu tenho, só é dando quem registra, isso. Deu para mais ou menos esclarecer, doutora Amélia, essa questão do contrato de gaveta? Sim, tem muito imóvel invadido que tem sido como se fosse... É verdade. Por isso é que, para regularizar antes, a pessoa que vai comprar um imóvel, ela tem que procurar um advogado especialista e o advogado vai orientar essa pessoa. Só que as pessoas às vezes não procuram um advogado, procuram um advogado depois que acontece. E hoje, no nosso ordenamento jurídico, a própria doutrina, os estudiosos do direito pregam que o advogado do século XXI e seguinte, a atuação dele vai ser muito mais extrajudicial, para que se faça o advogado ou advogada seja consultado ou consultada para que a pessoa, antes de adquirir, entre aspas, o patrimônio, procure o especialista, o advogado, para que tenha uma melhor orientação do que vai, das atitudes, né? Ainda mais em relação ao direito imobiliário, né? Dentro desse tema, as casuísticas são diversas, é muita coisa, é um tema muito vasto, né? Então, de qualquer forma, ao longo do tempo, eu vou compartilhando alguns temas, alguns institutos do direito imobiliário, que vocês sabem que é muito a minha especialidade de advogar. Só que o direito imobiliário, ele dialoga com o direito do consumidor, direito civil, direito das famílias, direito das sucessões, direito das coisas, direitos reais. O direito imobiliário... Eu tive, na minha graduação, eu tive a oportunidade de ter a disciplina de direito imobiliário, só que a pessoa vai aprendendo ao longo do tempo, né? O direito, ele é homeopático. Creio que a situação de consultar um advogado de compra de imóvel ainda vai... pragmaticamente, sim, porque as pessoas procuram por último, depois que acontece, procura o advogado. E o advogado, ele tem que ser consultado para se fazer o parecer, né? O parecer imobiliário é vasto. Eu advoguei muitos anos um pool empresarial, acho que eu já falei aqui. Nunca tive exclusividade para esse pool empresarial. Sempre tive minha advocacia privada, não é? Mas advoguei. E era consultado vários pareceres em relação a determinadas questões do direito imobiliário. Então, eu acredito que o parecer é muita coisa. Inclusive, eu advoguei em um caso de um ilustre mestre baiano, né, JJ Camon de Passos, inclusive ele fez um parecer sobre o preço, e muito interessante. E eu advoguei aquela tese do parecer dele a favor, né, do nosso cliente, muito interessante. Envolve também questões de condomínio, tributação, sim, o direito tributário, IPTU, muita coisa em relação a isso. São várias fontes que dialogam com o direito imobiliário. Doutor Moza, boa noite.
e doutora Fernanda. Tomoso aqui. Às vezes eu já falei que eu clico aqui para retribuir o aceno e eu não consigo porque o Instagram, eu não sei, ele trava na hora de eu cumprimentar, mas Tomoso, uma boa noite, doutora Fernanda. E, de qualquer forma, a live da manhã eu deixei gravada, essa live eu também vou deixar gravada, porque o direito ele é vivo. Então, falamos aqui, além do recurso especial, onde foi... boa noite, boa noite. Boa noite. Não, agradecimento, doutor e doutora. Aqui o agradecimento é todo meu. Então, na live da manhã, não foram abordadas questões como aqui nós abordamos. Contrato de gaveta, cessão de direitos, não é isso? Não. Falamos de contrato de papel de pão, registro do paróquio, prenotação, muita coisa aqui. Então, normalmente, eu acabo que assisto as lives que ficam gravadas, né? Mas eu não tenho o que fazer, mas não é, porque daí eu vejo um outro conteúdo para fazer uma outra live, tá? Então, eu acredito que eu consiga fazer, pelo menos terça-feira, uma live de manhã, uma live à tarde. Por enquanto, eu estou querendo ver um melhor horário para ajustar, para que seja melhor para todo mundo aqui. É difícil, porque eu, por exemplo, eu fiz a live de manhã, eu tive que ir correndo, né, ao fórum, né? Não é foro, né? Fórum, o local. Porque, como eu compartilhei aqui, a iniciativa é da parte, o impulso oficial. Só que, na prática, o causídico ainda tem, como diziam os antigos, gastar a sola de sapato. Porque se não for ao local, à serventia, tem questões que é necessário que o advogado esteja presente para que a marcha processual, né, o procedimento, é uma marcha avante, ele prossiga. Ainda mais com a questão do estado que o mundo todo e nós estamos, que é a pandemia, né? Essa pandemia que nos assola até hoje. Então, o advogado tem que ir. Então, falamos sobre vários temas aqui e o importante é deixar claro... Sim, muito obrigado, doutora Amélia. O prazer é todo meu. Live, está bem. Então, tá bem, vamos continuar o nosso compartilhamento aqui dos conteúdos. E, para finalizar, aqui o objetivo é o padrão mínimo de rendimento, né, didaticamente. E o padrão mínimo de rendimento era sabermos que existem duas possibilidades de impiorabilidade do bem de família. O bem de família é voluntário para o STJ, o legal, e o convencional, né, o imóvel, eu convenciono, eu manifesto a vontade por uma escritura pública ou testamento e averbo, registro na matrícula daquele imóvel, para ser oponível. Por que eu tenho registro imobiliário? Para ter oponibilidade erga omnes perante todos. Por isso que existe o registro imobiliário. E é o princípio da segurança jurídica e a confiança legítima. Eu vou lá, prenoto e registro na matrícula. Então, qualquer pessoa pode, na hora, verificar numa certidão lá dos assentamentos, dos livros que estão no registro imobiliário e saber de quem é aquela propriedade, né? Então, e também o legal, que é lá da regra do artigo 1711. Eu não preciso pactuar, eu não preciso elaborar a escritura pública nem o testamento. Aquele imóvel já é bem de família, aquele bem da unidade familiar.
Só que, pragmaticamente, nesse caso desse RESP, do RESP que eu comentei brevemente aqui, nesse caso, a impenhorabilidade foi durante a execução. Aí, durante a execução, o STJ entendeu. Doutor Marco, boa noite. A live está quase pelo final, mas muito obrigado por tê-lo aqui. E eu vou deixar a live gravada aqui, tá? Para consultar depois. Um grande abraço, boa noite. Então, nesse caso, o que suscitou o recorrente foi de que o imóvel não era bem de família, porque durante a execução o devedor foi lá e prenotou a escritura do bem de família. Fez a escritura no registro de notas e registrou, e na hora H alegou o bem de família. Ele instituiu, convencionou o bem de família. Manifestou a vontade e indicou aquele bem como bem de família. Se eu dizer, não precisava. Na prática, precisava porque ele já tinha uma execução. Como tinha execução, ele foi lá e fez isso. É claro que o advogado ou a advogada orientou para que ele fizesse dessa forma. Tá? Então, um grande abraço, muito obrigado a quem conseguiu assistir até aqui. Foi um prazer e muito boa noite, eu vou deixar a live gravada e vamos dar sequência aos episódios aqui desse quadro, brevíssimos apontamentos do processo civil. Eu tenho escrito brevíssimos apontamentos da teoria geral do processo que eu tenho que atualizar ao direito digital. Eu tenho que fazer isso aos poucos, vou tendo um tempinho para poder fazer essa atualização. Mas ao longo do tempo, durante as semanas, vamos compartilhar aqui alguns conteúdos e os brevíssimos apontamentos de processo civil. E também sugestões de conteúdos para live. Aqui, nessa live, já tem várias sugestões, né, doutora Amélia? Vocês deram várias sugestões de conteúdo para as próximas lives aqui. Tá bom, então, ótima introdução. Tá bom, claro, será um prazer compartilhar essas atualizações com todos vocês, tá? Então, um grande abraço a todos, uma boa noite, fique com Deus e tenham um bom restante aí de semana. Aliás, a semana está no início, né? Um grande abraço, boa noite, obrigado.